Olá, nos Minutos com a Podóloga de hoje eu vou estar falando sobre o uso dos óleos essenciais na podologia. Os óleos essenciais eles são bastante utilizados por nós podólogos para tratarmos onicomicose, psoríase e várias outras podopatias. Porém, os óleos essenciais eles precisam ser usados com bastante cautela, pois eles costumam causar bastante alergia nos nossos pacientes. Então, sempre que forem receitar óleos essenciais para gestantes, bebês, idosos, diabéticos, tomem muito cuidado e de preferência façam o teste na orelha, eu gosto de fazer na orelha, para sabermos se esses pacientes eles têm alergia. Lembrando que alguns pacientes a gente faz o teste, alérgico e não dá nada. Quando eles começam a utilizar os óleos, na segunda, terceira vez é que eles começam a desenvolver uma reação alérgica. Então tome muito cuidado, principalmente porque quando o paciente ele identificar que ele está tendo uma alergia com aquele óleo essencial, a primeira pessoa que ele vai procurar são vocês, somos nós que receitamos os óleos. Então nós precisamos ter uma base, uma experiência para sabermos o que vamos fazer, o que vamos passar para aquele paciente no momento de primeiros socorros, que ele liga agoniado, desesperado, e a gente precisa saber o que falar, o que passar para aquele paciente, tá? Outra dica, o que eu falo também para os meus pacientes, que não se automediquem com óleos essenciais. Eu tenho pacientes que eles se automedicam com óleos essenciais, tem estoque de óleos essenciais para tudo nas suas casas, e tem pacientes que eles compram óleos essenciais na terapia integrativa, pacientes que estão com ansiedade, insônia, início de depressão, e eles compram os óleos pelo cheiro. Aquele óleo é cheiroso, gostoso, eu vou comprar. O óleo essencial, ele precisa ser utilizado da maneira correta. Se você comprou óleo essencial, se você está com depressão, exemplo, e você comprou óleo essencial que vai piorar a sua depressão, você vai ter um resultado devastador, tá? Bem rigoroso mesmo, bem tenso, na verdade. Onde você vai querer dormir e você não vai conseguir. Onde você vai querer se concentrar, você não vai conseguir. Onde você, ao invés de você ficar calmo, tranquilo, você vai ficar mais agitado. Então, os óleos essenciais, eles têm um efeito verdadeiramente benéfico, porém maléfico quando mal utilizados. Então, podólogos, conselho, não receitem óleos essenciais de qualquer maneira. Não vendam óleos essenciais de qualquer maneira. E pacientes, não comprem óleos essenciais pelo cheirinho, porque é gostoso, porque aquele óleo ele vai surtir um efeito em sua saúde, tá? Nós utilizamos muito óleos essenciais na reflexologia. Porém, quando a gente vai fazer a anamnese daquele paciente, na reflexologia, a gente identifica, de cara, o que aquele paciente tem, se ele está com enxaqueca, se ele está com insônia, se ele está com ansiedade. Então a gente tem que usar aquele óleo essencial para a patologia daquele paciente. A gente não pode utilizar, eu tenho esse óleo aqui, eu vou utilizar esse óleo. Eu tenho aquele, eu vou utilizar aquele. Ou você utiliza um óleo neutro, ou se for utilizar o óleo essencial puro, você precisa utilizar o óleo específico para a patologia do seu paciente, porque se ele vem com enxaqueca, que você passa um óleo, por exemplo, que vai deixar ele mais agitado, que vai deixar ele mais eclético, a dor de cabeça dele com certeza não vai passar. Então precisamos estudar mais a fundo o uso dos óleos essenciais em cada paciente, e vocês pacientes tomem muito cuidado com isso. Vou citar 3 exemplos aqui de vivências clínicas. Uma paciente, eu fiz o teste da orelha, não deu nada. Receitei o óleo essencial de melaleuca para onicomicose, micose nas unhas. Na 4ª vez que ela utilizou, ela começou a ter bolhas ao redor das unhas.
e muita coceira. Então ela passou, ela adquiriu, né, passou a ter alergia ao óleo essencial de melaleuca. Eu suspendi o óleo e passei a Quadriderme creme. Não é a Quadriderme pomada, é a Quadriderme creme. Porém, nós podólogos não podemos receitar essa pomada, precisa de receita médica. Então pedi para que ela conseguisse uma receita e comprasse a Quadriderme. No segundo dia de uso da Quadriderme, graças a Deus os dedos dela já estavam 100%. Outro caso, que eu recebi um vídeo ontem de uma paciente do Pará que veio se receitar comigo aqui no Mato Grosso. Receitei também um óleo de melaleuca, não tive como fazer o teste alérgico com ela, por conta que ela pegou o óleo e foi embora. Porém, o dedo dela estava em carne viva, estava um caso bem rigoroso já, bem avançado. E foi uma reação muito forte, muito rápida. Então eu receitei também a Quadriderme, estou esperando o retorno dela, eu vou passar para vocês depois, assim que eu tiver um retorno. E outro caso de um paciente na terapia integrativa, onde ele está iniciando depressão, está ansioso, está sem dormir, dorme todo dia, acorda todo dia às 3 horas da manhã e não dorme mais. E comprou óleo essencial pelo cheirinho que era gostoso e estava passando o dia todo utilizando um óleo essencial completamente oposto ao seu quadro clínico. Então suspendi esse óleo, montei um protocolo para ele do óleo correto, onde ele vai vir agora essa semana, eu já vou passar o protocolo do óleo correto para ele. Então, os nossos minutos com a podóloga foi esse, tá? Falando sobre a gravidade dos óleos essenciais, são muito benéficos para a nossa saúde. Tenho tido resultados incríveis na reflexologia, em outros protocolos de aromaterapia, porém, quando eles são mal utilizados, utilizar o óleo errado na pessoa errada, eles dão um efeito muito ruim no paciente. Muitas vezes vocês, pacientes, compram óleos qualquer na farmácia, gostei desse, vou comprar, botam no difusor e vocês começam a sentir dor de cabeça, começam a ficar irritados, começam a ficar para baixo, não dorme direito e vocês não sabem o motivo. Muitas vezes é aquele cheirinho, aquele óleo essencial que vocês estão utilizando nas suas casas, nos seus trabalhos, e vocês não estão sabendo quanto eles estão sendo prejudiciais para a sua saúde, tá bom? Então, nosso Minuto com a Podóloga acaba aqui e amanhã tem mais.